Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. Por que ler o livro Mentalidade, do Pablo Paucar? Meu nome é Maria Patrícia, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Naquela série onde livros que todo empreendedor precisa ler, eu trouxe esse livro hoje, Mentalidade, do Pablo Paucar. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber as notificações e de dar o seu joinha. Também não esquece de fazer deixar os seus comentários sobre o que você achou do vídeo ou do livro, tá bom? Se você tem alguma dúvida aí sobre a questão de algumas coisas que o Pablo trata aqui no seu livro, deixa os comentários aí que a gente vai responder. Eu fiz algumas observações, o livro ele é muito rico, então para que você tenha essa curiosidade de realmente ler esse livro depois, eu não vou ficar tratando parte por parte do livro. Eu trouxe aqui 10 dicas que são do autor, que estão colocadas. Algumas são títulos de capítulos e outras são frases que estão dentro do livro que eu julguei interessante. Mas acredito que quando você lê, ou se você já leu, provavelmente você pode ter feito observações diferentes das que eu fiz, tá? Então, são 10 dicas onde a gente vai envolver aí o livro do Pablo, ele traz 10 capítulos, né? Dos 10 capítulos, aí eu tenho prefácio, tenho uma introdução e depois eu tenho a bibliografia. Mas ele traz 10 capítulos onde é trabalhado várias situações que o Pablo passou na vida dele. E aí eu digo que são 10 capítulos recheados de muita emoção, de sacrifício e de conquistas. E eu começo tratando a primeira dica que eu vou tratar com vocês, que é uma coisa que o Pablo começa o seu livro falando sobre isso, que é o modelo de mentalidade adequado. Manter a blindagem mental sob pressão, não se desviar do objetivo, mantenha o emocional positivo e em direção à sua meta. A primeira coisa que o Pablo trata no seu livro, e ele dialoga uma parte sobre isso, ele dedica aqui uma parte do prefácio e dos agradecimentos tratando sobre essas questões, é sobre a blindagem da sua mentalidade, né? Eu já comentei eu tenho uma playlist aqui no canal falando motivacional, falando sobre coisas, comportamentos, atitudes que nós devemos ter. Todos os cursos que eu fiz de marketing digital ou cursos voltados para a área de vendas, independente das empresas por onde eu passei, vai ter sempre uma parte dedicada exclusivamente para a mentalidade. E vai ter, assim, pessoas que vão achar que não é só a mentalidade que faz com que você conquiste conquiste grandes metas, alcance grandes metas, mas também uma série de fatores que vão ajudar você no decorrer da sua mentalidade. Mas ele traz aqui que o primeiro requisito é você trabalhar a sua mentalidade. Essa questão da mentalidade, nos cursos que a gente faz, quem é da área de vendas vai entender bem isso, é algo que está completamente colocado em primeiro lugar. Quando você vai no seminário, a primeira coisa que vai acontecer, se você teve oportunidade de ir a grandes eventos corporativos, de empresas que são voltadas para vendas, venda direta ou não, você vai observar, se você tiver contato com pessoas que são de empresas que trabalham com vendas, pode ter certeza que elas vão, sempre que elas forem ter um treinamento, um seminário, um workshop, vai ter sempre alguém lá para trabalhar a questão da motivação e para falar sobre a mentalidade, coisas que você tem que pensar, como você tem que agir, como você tem que proceder. E ele trata isso de uma forma muito interessante, porque o Pablo, ele fala, o livro dele não é um livro cheio de
técnicas, de palavras complicadas, difíceis. Não, ele traz uma linguagem extremamente facilitada. Porque quando você lê o livro, a impressão que a gente tem é que a gente está batendo um papo com ele, sabe? Que ele está ali do outro lado da mesa e a gente está conversando. Isso é muito, muito bom. E assim, ele vai tratar do livro dele como fosse uma biografia das coisas que aconteceram com ele, como ele se posicionou, a experiência que ele teve, como isso, uma experiência negativa que se transformou em algo positivo. E aí ele trata essa questão da mentalidade de forma muito única. Não é simples, mas com conteúdo de grande importância. Então, quem já teve a oportunidade de ver comigo o livro do Poder da Ação, do Paulo Vieira, vai entender muito bem essa questão da mentalidade. E o Pablo Paucar, ele traz essa visão da mentalidade, fazendo várias observações que foram colocadas para ele no dia a dia pela própria vida. E ele vai mostrando como isso, em vez de ter tornado ele uma pessoa mesquinha, uma pessoa que amarga por causa da vida, não. Deu a ele oportunidades dele se tornar a pessoa que ele é hoje, né? Ele vem de uma empresa de marketing multinível, né? E assim, ele deixa isso claro no seu livro, mas é um livro que vale muito a pena você depois tiver a oportunidade de adquirir. Eu vou continuar deixando aqui embaixo as listas dos livros que a gente vai trabalhar nos vídeos mais à frente ou de agora, se você depois tiver interesse. Vou continuar deixando a playlist aqui embaixo. O segundo tópico que o Paulo traz é orientação para o sucesso não é autoajuda. Eu achei isso muito, muito, muito legal, porque assim, quando você vem da área de empreendedorismo, da área de negócio, a gente acaba lendo muitos livros sobre biografias de pessoas de sucesso, livros que foram escritos por pessoas que estavam no fundo do poço e conseguiram alcançar grandes patamares nas suas empresas, no mundo corporativo, ou também e também assim na vida pessoal. Então, às vezes, a gente realmente faz essas colocações, né? Quando pega um livro nesse estilo, você está lendo autoajuda. Então ele faz uma diferenciação, eu achei muito interessante sobre isso, que assim, eu não estou fazendo autoajuda, eu estou falando de orientações para o sucesso, coisas que eu fiz, coisas que eu já tenho estudos mesmo científicos que falam sobre a questão da mentalidade, do poder da mentalidade, né? A própria Bíblia também traz no livro inicial, no livro de Gênesis, se você parar para ler e observar que Deus criou o mundo com a palavra. Então, assim, abrindo a boca e falando. Então, hoje já tem estudos científicos que comprovam essa questão da mentalidade, das atitudes. Já tem todo um processo sobre isso. Não podemos levar para o lado pejorativo da autoajuda. Eu acredito que existam pessoas que são capazes de se reinventarem a partir de ensinamentos, de conhecimentos. Mas eu acredito que a gente não pode deixar de levar em consideração que existem pessoas que precisam se motivar, precisam de conhecimento, precisam ter mais força de vontade para iniciar um negócio ou qualquer coisa na sua vida que vá alavancar a sua vida profissional ou a sua vida pessoal. Existem pessoas que conseguem fazer isso sozinhas e existem pessoas que precisam de ajuda. Eu estou lendo um livro muito bom, que depois a gente vai comentar sobre ele, que é um livro do Tiago, né, que o Tiago fala uma coisa muito interessante, que é pessoas precisam de pessoas, né? Então, é um assunto diferente, é realmente uma abordagem diferente, mas
ele deixa muito claro que a gente deve fazer essas diferenciações entre o que é uma autoajuda e o que são orientações de negócios. E aqui ele está falando, ele está discorrendo a trajetória pessoal dele, falando dos sonhos que ele tinha, daquilo que ele almejava para o futuro, como foi que ele fez. Eu acredito assim, nem sempre o que funcionou para um vai funcionar para outro. Mas a gente tem que parar para observar assim, as características comuns que os homens de sucesso têm, as mulheres de sucesso têm. Eles têm isso em comum, eles têm isso em comum, isso em comum. Então, não dá para a gente ignorar essas posturas, essas projeções dessas pessoas, né? Como é que elas têm se projetado, por que elas têm feito isso. E uma coisa que esse livro vai tratar exclusivamente são sobre as questões da mentalidade, sobre como a sua mente está, como a sua mente está se relacionando, como a sua mente está fazendo, como as coisas estão acontecendo. E isso é muito bom. Vale muito a pena lembrar essa posição que ele traz, né? Segunda observação: tenha clareza de onde você está e tome uma atitude. Todos os livros que eu já trouxe aqui e os que eu vou trazer depois, porque a maioria eu já li, eu tenho percebido que é didático. Escrever, por exemplo, sobre você, sobre os seus sonhos, sobre as suas metas, sobre os seus objetivos. E o Pablo não é diferente disso. Acredito porque na trajetória de aprendizado dele, ele aprendeu também a fazer isso. E ele coloca isso no livro. Para a gente ter essa oportunidade de escrever aquilo que nós estamos buscando. E aí ele começa dizendo para você assim: se esforce ao máximo para se autoconhecer. Acredito que seja uma das coisas mais difíceis no ser humano, a gente parar às vezes para se autoanalisar, né? Porque geralmente a gente faz muito isso com as pessoas, né? Com os outros. Mas se olhar na frente do espelho de forma clara, tirando ali todas as máscaras e buscar esse autoconhecimento, reconheço que não é muito fácil, também não é muito divertido, mas acredito que é necessário, não só para a sua vida profissional, mas sim para você melhorar como pessoa também, para o dia a dia. Eu acredito que isso faça muita diferença, tá? E ele diz assim: conheça-se bem. A gente tem uma frase de um grande filósofo, né, que é: conhece-te a ti mesmo. Então, realmente, nesse caminho que a gente tem buscado de crescimento pessoal, profissional, nos conhecermos, sabermos as nossas limitações, o que a gente busca, onde a gente quer chegar, faz muita diferença. Então, fica a dica para você, tá? Para você buscar aí esse autoconhecimento. E vou dizer assim, por mais detalhes que eu possa trazer sobre o livro, nada vai ser mais gratificante do que a leitura, tá? Do livro. Nada vai ser mais gratificante que você realmente pegar o livro ali e escrever e ver ali o que está sendo proposto para você. Essa parte realmente ela faz muito a diferença, tá? E aí a terceira colocação: mentalidade pré-reformada. Eu achei muito interessante esse título desse capítulo, quando ele falou de mentalidade pré-reformada. É porque nós trazemos várias... no nosso consciente, a gente traz muitas colocações, muitas suposições, muitos preconceitos de como as coisas
são projetadas, de como elas devem ser realizadas, como elas devem ser feitas. Nesse capítulo que ele fala sobre mente pré-reformada, né, sobre a reformulação, sobre a reprogramação da sua mente, ele coloca coisas realmente que a gente tem que se perguntar por que, como elas chegaram, a forma que elas chegaram e da forma que elas chegaram. E ele diz assim: seja consciente de que a felicidade, ela é um fruto, sabedoria é um fruto, riqueza é um fruto, como infelicidade, como insucesso. Todas essas características, esses adjetivos que a gente está pondo aqui, ele traz isso como um fruto. E o fruto, o que muda? São as sementes que você planta todos os dias. E aí ele fala: evite as crenças limitantes. Você atrai o que você emite. Aí se você for ver, por exemplo, no Segredo, existem vários livros, vários estudos científicos também sobre esse determinado assunto, né? Que você é aquilo que você projeta. Mentalidade pré-reformada. Terceira parte. Mentalidade. Terceira dica. Mentalidade pré-reformada. Seja consciente de que a felicidade é um fruto, assim como sucesso, conhecimento, discórdia, arrogância, ignorância. Ele trata esses adjetivos como fruto. E como fruto, para o fruto nascer, ele precisa de uma série de coisas. E aí ele coloca que vai depender da semente que você planta todos os dias, né? Evite as crenças limitantes. Você atrai para você o que você emite. Aquilo que você transborda para o universo é aquilo que o universo vai devolver para você. Existem vários filósofos, existem teorias que falam sobre essa questão de você, da lei da atração. Tem um livro, tem um filme, tá? Inclusive esse filme está até no YouTube. Você pode depois procurar, também tá na Netflix, se você quiser depois procurar. O Segredo e a Lei da Atração. São 2 livros também que a gente vai, no futuro, um pouquinho mais à frente, a gente vai falar sobre esses livros, mas que ele traz uma pequena porção de conhecimento que já tem nesses livros, escritos de forma mais extensas, é que nós precisamos dessa reformulação nas nossas mentes, naqueles conceitos que a gente tem sobre determinadas coisas, a forma como nós pensamos de determinadas coisas. E assim, como eu já falei para vocês, o Pablo, ele traz esses ensinamentos, essas questões, de uma forma muito simples, não que não agregue, não que não tenha um conteúdo importantíssimo. Pelo contrário, ele consegue falar com a massa, porque ele consegue falar de uma forma simplificada, né? Porque às vezes tem autores maravilhosos que eu também gosto, mas assim, há uma rebuscagem tão grande nas palavras que a gente vai se perdendo, né? Assim, vai ficando, às vezes vai até dificultando para algumas pessoas ler. E o Pablo não, ele traz todos esses ensinamentos, essas abordagens de uma forma muito tranquila, muito serena, e você consegue ler e se envolver, porque ele vai contando a história dele, ele vai dando exemplos, ele vai contando como aconteceu, como foi que alavancou, e isso torna a leitura agradável, tá bom? Quarta dica: ajuste a sua balança mental. Eu gostei muito desse capítulo porque eu venho da área do direito, né? E a gente está acostumado com a balança,
né, da justiça, da igualdade, disso, daquilo. E aí, quando eu li essa parte, ajuste sua balança mental, né, tente fazer um equilíbrio ali dos valores da sua cultura, blinde sua mente, escolha o seu estado mental. A mudança começa quando você A mudança começa quando você deixa de auto se enganar, né? Então, eu achei muito interessante, né? Eu gravaria o vídeo só falando desse capítulo, mas aí, assim, o interessante é que também é falar da importância desse livro e te deixar curioso para que você leia, para que você queira conhecer esse livro, né? E você possa tirar ali ensinamentos, talvez que eu não tenha passado despercebido e você consegue passar. Então o intuito aqui não é só a divulgação, não é a divulgação do livro, né? É falar de livros que, como empreendedores, a gente precisa ler para a gente às vezes ver o que tem nos prendido de termos sucesso. E não é só sucesso na vida profissional, é sucesso na vida pessoal, tá? Porque se você não tá realizado na sua vida pessoal, só na sua vida profissional, as coisas precisam realmente ter um equilíbrio. E a gente precisa realmente se encontrar em todas as áreas das nossas vidas, né? E não é só em uma área, né? Porque acaba sendo muito deficitário em outros. Acredito que a gente consiga ter mais sucesso em um e menos em outras, mas elas precisam estar em equilíbrio, não uma lá em cima e a outra lá embaixo. E eu gostei muito desse capítulo. Se você já leu, deixa aqui seu comentário e do que você achou desse capítulo. Se você ainda não leu, deixa a oportunidade. Deve ter resumos, né? Eu vou deixar o link para você encontrar o livro, mas também deve ter resumos na internet que você possa baixar e tá vendo. Eu realmente acredito que, por mais que a gente leia os resumos, é muito bom poder ter essa oportunidade de ler os livros da forma que a gente tem interesse, da forma que a gente acredito que ler o livro é uma das coisas é mais importante às vezes. Por exemplo, quando sai um livro, um filme no cinema, é baseado num livro e eu tenho interesse no assunto, eu prefiro ler o livro e depois ver o filme, né? Porque senão eu vou trazer todas aquelas expectativas que foram postas no cinema para dentro do livro e às vezes aquilo vai me dar uma sensação de desânimo. Então é mais interessante primeiro ler o conteúdo, ler mais de uma vez. Acredito, tem livros que a gente acaba lendo mais de uma vez. O Poder da Ação foi um livro que eu leio, eu rabisco e revejo constantemente. Tem alguns outros livros que a gente vai tratar aqui também, que eu vou mostrar que é um livro que a gente precisa rever esses valores constantemente. Mas ajustar a balança é algo muito necessário, não só para sua vida profissional, é para sua vida no geral, tá? Essa questão dos valores da forma que a gente foi apresentado à sociedade, os valores que a gente tem com relação à sociedade, a visão que a gente tem das pessoas, isso realmente faz uma grande diferença. E a gente precisa fazer uns ajustes, porque quando a gente era criança, né, Paulo dizia, o apóstolo Paulo, quando eu era menino eu falava das coisas de menino, mas agora eu cresci, sou homem, eu falo das coisas como homem. Então às vezes a gente aprendeu as coisas de uma forma, porque a gente estava muito menino, muito maturo para entender, para compreender, e aí a gente já tem uma maturidade, já somos capazes de ver as coisas de uma forma mais como elas são. E aí a gente precisa estar apto para ter fazer esses ajustes, fazer essas mudanças, tá? A quinta dica é clareza dá poder. Sonho sem disciplina vira ilusão. Confesso que uma das coisas que eu tenho buscado trabalhar muito esse ano é essa questão da disciplina, não só comigo, mas dentro de casa, com os meus filhos também. Percebo que nós somos indisciplinados, né?
Tem pessoas assim, que elas são super disciplinadas no trabalho, mas em casa elas são extremamente bagunceiras. E aí aqui eu tô falando da disciplina no geral, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Essa necessidade, essa prática de você aperfeiçoar a disciplina, né? Tem um trecho, talvez você não goste muito, que quando Emmanuel se apresentou para Chico Xavier, ele disse que ele precisava aprender 4 coisas. E aí o Chico ficou pensando e disse assim, como? O que são? Aí ele disse, disciplina. Aí o Chico riu e perguntou de novo, e a outra? Aí ele, disciplina. Aí o Chico riu novamente, e a outra? Disciplina. E a outra? Disciplina. Então, assim, ele disse assim, são 4 coisas que você precisa aprender. Disciplina, 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 disciplina. Então, independente, né, de religião, de qualquer outro ensinamento, a gente observa muito isso nos próprios evangelhos sinóticos. Jesus traz essa questão também da disciplina, da necessidade da disciplina, e o Pablo traz um capítulo para falar exatamente sobre a clareza do poder. E aí ele coloca como centro desse capítulo a palavra disciplina. Quem é o seu nível de qual é aí ele trata qual é o seu nível de intensidade. Essa questão de intensidade é interessante porque cada indivíduo ele tem o seu nível de intensidade diversificado, né? Tem pessoas que são intensas em tudo que fazem, tem pessoas que são pouco intensas, tem pessoas que são mais intensas em algumas coisas e outras não. E aí ele traz a questão da intensidade para o trabalho, né? Para essa visão do empreendedorismo, para a realização dos seus sonhos, para aquilo que você almeja, para os seus focos. E eu acredito realmente que a disciplina faz a diferença. E acredito realmente que ela é aprendida, tá? Tem gente que já tem isso muito nato, né? Você observa, é muito nato. A maioria de nós, mortais, né, precisamos aprender, né, a ter essa disciplina constante, né? Tanto no dia a dia, nas tarefas que você tem que fazer em casa, como escola, faculdade, trabalho, na vida pessoal. A maioria de nós, eu acredito que a gente precise de mais tempo, né, para conseguir chegar àquele nível de excelência em disciplina, né? Mas não é difícil. Eu acredito que tudo é aprendido e é colocado em prática. Ele também traz nesse livro, nesse capítulo, ele traz uma colocação que eu gostei bastante, que é você mudar o jogo. Quando você começa a ter disciplina, clareza dos seus objetivos, das coisas que você quer, você começa a mudar o rumo da situação, você começa a reescrever a sua história. E aí ele traz a matemática do sucesso, que é saber fazer. Saber mais fazer, né? Porque não adianta só eu saber, eu também preciso fazer. E aí ele coloca, né, que para isso acontecer, a característica principal que está dentro de toda dessa abordagem é a disciplina, né? Então, vocês bagunceiros da vida, tá? Não vou falar muito porque eu acredito que eu tô nesse meio. Vamos lá trabalhar a disciplina. A 6ª dica é: sucesso não é casualidade. Quase não sabe a palavra. Zona de conforto não permite que as pessoas saiam do lugar. Gente, é muito confortante. Tem um provérbios africano que diz assim: levante a bunda da areia antes que a água do mar bata. E ela casa aqui muito interessante, porque esses dias eu estava numa imersão com de treinamento de líderes, e eu achei muito interessante
a pessoa colocar que a gente está tão conformado em estar obeso, em estar no absoluto fundo do poço uma colocação que o Pablo traz é: cuide bem dos seus valores. Valor é uma coisa que a gente aprende pequeno, às vezes criança, dentro de casa, e que a gente vai levar para as nossas vidas. E às vezes as pessoas aprendem valores, a questão moral, quando elas são colocadas dentro de situações que a vida vai exigir delas uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, uma mudança de atitude, e aí elas vão aprender valores. Aprender de uma forma mais agressiva porque não foram ensinadas, não porque elas não quiseram, porque elas não tiveram a oportunidade de ser ensinadas. E aqui ele fala sobre a questão de valores, né? Guarde os seus valores. Quais são os valores que você tem dentro de você? Né? Você é capaz de fazer tudo para almejar uma coisa, para alcançar a sua meta? É capaz de passar por cima das pessoas? É capaz de abrir mão da sua dignidade? Então, às vezes, a gente tem uma necessidade e a gente precisa ter muito bem os nossos pés fincados no chão. E aí ele trata essa fixação dos nossos pés ali no chão como cuidar dos nossos valores. E isso é muito importante, independente para que área você queira ir, valorize os seus valores, tá? Ficou até meio cacafônica, né? Valorize os seus valores. Mas são necessários, tá? A gente vai ouvir histórias, bem histórias, né? Da galera que do mercado financeiro, da bolsa de valores, como é que funciona. Como eu já falei, eu sou da área do direito e assim, a gente brinca sobre esses grandes escritórios, sobre os grandes tubarões do direito, né? E às vezes vem vinculado a essas palavras aquelas coisas de falta de integridade, falta de moralidade. E o Pablo traz aqui pra gente assim, de uma forma não deixe de doer, tá? Porque provoca em nós uma reação a isso. É cuidar dos nossos valores. Não passe por cima de ninguém, não atropele as pessoas, tá? Quando eu era adolescentinha, a gente... assim, quem é da minha década, né? Eu fui adolescente na década de 90. Então, na minha cidade a gente tinha aquelas... caderno de poesia, fazia coleção de papel cartão, cartas, aquelas papel para escrever cartinhas de amor, né? Então a gente tinha essas coleções e tinha aquelas frases que a gente gostava. E tem uma que de vez em quando eu gosto de falar, que é: não despreze as pessoas quando estiveres subindo, elas poderão te encontrar quando estiveres caindo. Então, quando o Pablo, eu estava fazendo o resumo desse livro e falando sobre, separando alguns pontos para apresentar para vocês aqui, eu me lembrei disso, né? Que a gente, quando ele falou de valores, a gente não precisa chegar a um nível de nos desmoralizarmos, de nos tornarmos amoral, né? Para alcançar os nossos objetivos, tá? O sucesso é caminhar no sentido contrário ao fracasso normal. É só analisar para onde 95% das pessoas estão indo, você começa a ir ao contrário. É mais ou menos isso. Mas é interessante, tá? O empreendedorismo, ele é um caminho solitário e ele nem sempre é um caminho que é de sucesso imediato. É um sucesso gradual, tá? As próprias mudanças nas nossas vidas, elas não podem acontecer de forma radicais, né? Porque aí não geram realmente mudança interior. Elas têm que ser graduais, né? Aos poucos. É devagar para que as coisas possam acontecer, tá?
A não ser que você seja proibido de comer alguma coisa que você tem que parar definitivamente, né? Aí é diferente. Não sei se você vai rir da piada sem graça, mas é mais ou menos isso, tá bom? Ele trouxe uma frase que eu já vi vários youtubers trazendo elas, e esquecem, alguns falam até, eu não sei de quem é e tal, que é do John Maxwell, que fala: há 2 grandes dias na vida de uma pessoa: o dia em que ela nasce e o dia que ela descobre por que ela nasceu. Então, um dos dias mais importantes da sua vida, você já sabe, foi o dia que você nasceu. Se você ainda não sabe o segundo dia, então a gente pode continuar procurando, que é o dia que você vai descobrir por que você nasceu, né? Por que você está aqui, o que você veio cumprir, qual a tarefa que você veio cumprir. A 7ª dica é: metas definem o seu destino. Já tratei aqui, tanto no Milagre da Manhã, quanto no Poder da Ação, essa questão de metas, né? O Paulo Vieira, o Raul falam a mesma coisa que ele vai repetir aqui. Acredito que eles é um denominador comum quando a gente fala sobre o assunto, porque vários deles têm a mesma mentalidade, pensam e postam a mesma coisa com relação a isso. Quadro de sonhos, né? O Paulo ensina você a fazer o seu quadro de sonhos e depois você imprimir um papel enorme e colocar tudo ali. Tem outras pessoas que faz os recortes da revista e cola na sua cartolina. Eu já tive quadro de sonhos feito assim, cortado, pregado na cartolina, né? E hoje eu já tenho banner, né? Fiz de tudo que eu queria, certinho, aí fui na gráfica, imprimi direitinho ali para saber aquilo que eu queria e onde eu queria chegar. Então, ele pede que você faça o seu quadro de sonhos. Copo do Nanatsu Taizai, para quem curte anime. Traça o seu caminho, tá? Fez seu quadro de sonhos, faça ali uma linha reta no ponto que você está, no ponto que você quer chegar. O bom seria que você colocasse metas para 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Depois 2, 3 anos. Vai depender muito aí de como você acha que seria melhor para você. Mas você não pode deixar de fazer as suas metas, tá? De traçar as suas metas, seus objetivos. Decida ser verdadeiro, sempre. Decida ser comprometido. O sucesso é uma decisão. Então, decida, escolha e faça. Por mais interessante que os livros sobre empreendedorismo, essas autobiografias de grandes empresários, de grandes executivos, de multimilionários são, e se você não traçar os seus objetivos, traçar os seus planos, e isso não estiver muito claro para você, só chega a algum lugar quem sabe aonde quer chegar. Se você não sabe aonde quer chegar, você vai ficar dando voltas, tá bom? Eu falei da 7ª, agora 8ª dica. Quem não vive para servir, não serve para viver. Gente, isso é muito, muito forte, porque o primeiro grande servidor que eu tenho por conhecimento da humanidade é Jesus Cristo, né? Você pode até não gostar, porque eu falei de Jesus, e se você quiser sair do vídeo, tudo bem, tá? Não tem como comparar, né? Jesus serviu não só aos seus discípulos, mas a toda a humanidade. E quando você for trabalhar, quem já leu O Monge Executivo sabe que a figura de Jesus vai ser exposta lá, tá?
essa coisa de falar que pessoas de negócios, homens de negócio, mulheres de negócio, de sucesso, não podem falar, né, da figura, de uma figura religiosa. Eu nem falo de Jesus como uma figura religiosa, porque meu relacionamento com ele independe da religião, mas assim, do amor que ele demonstrou para a humanidade. Augusto Cury escreveu um livro maravilhoso que é o maior homem que já viveu. Então, é um modelo de inspiração. E vários livros que eu li, vários autores que eu acompanho, pessoas realmente com muito sucesso, não só no Brasil como no exterior, eles abordam essa questão do servir, do doar-se de forma extremamente importante. Uns colocam até como algo mais importante. Você só vai ser servido pelo mundo quando você aprender a servi-lo. Então, muitos colocam isso de forma, assim, muito, assim, mesmo como se fosse o primeiro degrau para qualquer escada no caminho do sucesso. Mas eu acredito que é o primeiro degrau para você ser uma pessoa melhor, independente de ser na vida profissional ou não, tá? E eu gostei muito dessa parte. Eu fiz as minhas observações porque acredito que quando você ler o livro, e aí você pode depois que ler deixar seus comentários aqui, mas se você já leu também, deixe seus comentários, que servir é a maior fonte de satisfação, de felicidade e gratidão. É a maior fonte de riqueza. A chave para a riqueza é encontrar uma maneira de servir muitas pessoas. Servir é satisfazer as necessidades, os gastos e resolver os problemas de consumidores, chefes e patrões. Para poder ter sucesso, você precisa servir. Quando você está exercendo cargos de liderança, e aí vai ter vários tipos de líder, né? A gente tem um tópico que eu separei aqui sobre isso, é que, só adiantando essa questão, a gente segue, a gente percebe as diferenças ali dos nossos líderes por como eles são com os seus liderados, né? Porque é muito fácil falar bem de um líder quando ele tá ali na frente, mas quando ele vira as costas, aí a gente conhece o caráter dessas pessoas, né? Meu marido tem um chefe que a gente faz muitos elogios sobre ele, não só na educação, mas assim, nas posturas, na forma como ele interage com as coisas, a gente acha muito interessante. Eu já tive líderes maravilhosos que você almeja assim, eu quero chegar a esse nível, quero ser como essa pessoa. E aí não tem sombra de dúvidas que o modelo, né, perfeito de liderança é Jesus, né? Multidões acompanharam Jesus, pessoas morreram em nome dele, né? Então, assim, o que faz essa pessoa ser tão especial a ponto de pessoas morrerem por causa dele, dos ensinamentos dele, do projeto de vida que ele teve, entendeu? Então ele é o nosso modelo maior de liderança, né? De carismático, e nem sempre foi uma pessoa calma. Quem conhece os evangelhos, houve momentos em que ele se irritou profundamente, mas a gente está aqui para tratar dessa qualidade, né, que ele tinha de servir ao próximo, né, de se conectar com o próximo e de, às vezes, negar totalmente ele para servir o outro. Então, ele traz um capítulo muito claro sobre isso. Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver, tá? Fiquem com essa... colocar essa frase, né, importante para vocês possam analisar e reverem, né, como é que isso pode ser importante ou agregador. A 10ª é constância. Aí ele traz os exemplos das formigas, né?
Quando eu era criança, né, não era em Barbacena, mas era em Parnaíba, a gente tinha a historinha vinha até no livro da escola, né, a historinha da formiga e da cigarra. E aqui ele traz 4 colocações das formigas, né, que primeiro, as formigas, elas nunca param. Isso é verdade. Vocês observam que a formiga, elas trabalham o tempo inteiro para terem mantimentos no período do inverno, né? Mas aqui ele coloca, primeiro, as formigas não param. Então, às vezes a gente também a gente precisa ter uma constância, né? No trabalho que você está fazendo, naquilo que você está realizando. Não dá para fazer hoje e amanhã não fazer. Procure manter esse hábito da constância na sua vida, não só na profissional, na pessoal também. Aí ele colocou também, as formigas não e também, segunda orientação que ele colocou, as formigas são precavidas. Terceira, elas confiam e têm paciência. Eu confesso que meu combustível de paciência anda na reserva, mas eu acredito que é prática, né? Eu só não peço paciência para não vir prova, e a gente pede amor, que é pra gente conseguir resistir. E elas trabalham. Isso é interessante, né? Porque a primeira, elas não param. A segunda, elas são precavidas. A terceira, elas têm confiança e paciência. E a quarta, elas trabalham. Daí é muito claro, né? A gente precisa trabalhar. E às vezes você precisa se encontrar, tá? Se você é da área de vendas, você vai perceber que nós vivemos uma constante, né? Tem dia que sua produção de vendas está lá em cima, tem dia que está lá embaixo. Mas é onde entra a constância. É a prática diária, né, que você precisa ter para que as coisas possam acontecer. Quando eu venho da área de cosméticos, e eu sempre digo, para quem trabalha comigo, quando estou com equipe, sempre a mesma coisa. Crie o hábito de vender todos os dias, nem que seja um produto que você tenha um lucro de R$10, mas aprenda a vender todos os dias, né? Porque isso é motivacional para o vendedor, né? Práticas, técnicas, a gente vai trabalhando e aprendendo com o tempo, mas a gente tem que aprender o hábito de vender todos os dias, tá? Esse é o preço da transformação. A décima dica: identificar as necessidades humanas. Gente, é um negócio muito interessante. Ele trata aqui da pirâmide de Maslow. Quem é da área da administração provavelmente já deve ter ouvido falar. Quem é da área de marketing multinível e marketing digital também já deve ter ouvido falar. E aqui, basicamente, eu quero tratar que ele chama de tripé do propósito, tá? Como é que é o seu tripé do propósito? Bem, o tripé do seu propósito, ele basicamente é resumido assim: amamos o que fazemos, usamos nossos talentos naturais para executar e o que produzimos acaba ajudando as pessoas. Então, a base do tripé que ele coloca aqui das necessidades humanas é amar o que fazemos, nossos talentos naturais, usamos nossos talentos naturais para executar e o que produzimos acaba ajudando as pessoas. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, tá? De ativar o sininho para receber as notificações, de deixar os seus comentários e compartilhar esse vídeo com outros amigos. Até o próximo vídeo.